Pessoal, tudo bem? Saudades de vocês, viu? Saudade de estar na sala de aula, das nossas conversas, das nossas aulas presenciais, mas estamos aqui, isolados e lutando para que em breve nós tenhamos boas notícias. Espero que todos estejam bem. Meus queridos, eu vou fazer um vídeo agora sobre o nosso tema desde a semana passada, que foi sobre remuneração, tá? E benefícios. Na verdade, a gente estava falando de benefícios e não tem como falar de benefícios se a gente não falar de remuneração, tá? Então, quero explicar um pouquinho para vocês. Esse slide já está postado na plataforma Moodle, então vocês podem acompanhar aqui e depois terão o acesso ao material também. Então, vamos lá. Então, pessoal, uma coisa super importante para que a gente entenda o que é remuneração, ela compreende tudo aquilo que o trabalhador recebe. Ou seja, então eu presto serviço para uma empresa, ou sou um colaborador em uma empresa, e tudo que eu recebo além do meu salário, tá? Então o salário, se eu recebo benefício como plano de saúde, plano odontológico, vale cultura, enfim, qualquer benefício, ou também que eu receba comissão, qualquer coisa que englobe ganhos tem a ver com a remuneração. Então, conforme está descrito aqui, a remuneração ela é tudo que o trabalhador recebe em função da prestação do serviço, tá? Decorrente, claro, aí de um contrato de trabalho, diretamente com o empregador ou por terceiros. Então, por exemplo, a gente pode dizer que dentro da CLT, a remuneração é tudo que vem lá descrito no nosso holerite, tá? Então, e caso não seja um colaborador que tenha aí o formato CLT, que tem um outro formato, também vai haver o mesmo conceito. Então, tudo que for ganho, tá? Além do salário, a gente considera remuneração. Então, a remuneração, segundo o Chiavenato, ela constitui tudo quanto o empregador, ou melhor, desculpem, o empregado aufere como consequência do trabalho que realiza em uma organização, tá? A remuneração, ela está diretamente relacionada a agregar valores que contribuem para o alcance dos objetivos. Então, por exemplo, vocês trabalham em um local onde vocês têm um tipo de remuneração estratégica, tá? Essa remuneração estratégica, ela tem como prática oferecer benefícios, sejam eles que acontecem de modo fixo, sejam eles que acontecem de modo variável. O que eu estou querendo dizer? Um benefício fixo, plano de saúde, plano odontológico, auxílio creche. Um benefício variável, a cada 4 meses eu vou receber uma quantia 20% a mais do meu salário se eu conseguir bater as metas que foram incumbidas, né? Que me foram destinadas. Então, a remuneração, ela tem um conceito maior de trazer valores do funcionário para a empresa. A ideia central da remuneração é fazer com que o funcionário se sinta motivado, tá? Assim como atrair talentos ou manter talentos das empresas e principalmente está associada a melhores desempenhos. Por quê? É aquilo que nós já vimos lá no behaviorismo, quem já fez psicologia organizacional. Se eu faço algo onde eu tenho uma recompensa positiva, isso vai ser um agente motivador psicologicamente, tá? Então, a remuneração, ela tem aí a função de agregar valor à empresa, né? E à empresa e ao funcionário como obra desse valor que está sendo aí trazido para a empresa e para o colaborador. Então, olha só, a remuneração total, então, é a soma do salário, pode ser mensal, pode ser por hora, pode ser por tarefa, tá? Pode ser horas horas extras, adicional noturno, adicionais de periculosidade, comissões, porcentagens, gratificações, viagens, enfim. Tudo que englobe um ganho vai tratar-se, além do salário, né? Vai tratar-se de uma remuneração aí total.
Aqui tem um slidezinho bonitinho, que eu acho que na tela aqui não vai aparecer direito, vai fugir um pouquinho. Que fala da remuneração total, tá? E ele é bem explicativo, porque, olha só, ele fala da remuneração básica, que é o salário, os incentivos, que aí você tem como parte deles bônus ou participação em resultados, que é o famoso PLR, e benefícios, seguro de vida, seguro-saúde, vale-refeição, aqui também a gente pode pensar no vale-transporte, tá? Qual que é a diferença entre benefício e incentivo? Incentivo não acontece fixamente, não é uma coisa fixa, ela é variável, enquanto os benefícios sim, eles acontecem, possivelmente, devem acontecer mês a mês, tá? Então esse quadro aqui está bem ilustrando os 3 componentes da remuneração. A remuneração básica, nós temos aqui uma outra informação, tá? Que pode ser mensal, também por hora, e que tem a ver também com os incentivos e com os benefícios. Pessoal, remuneração, agora vamos entrar numa parte mais interessante. Nós temos a remuneração fixa e a remuneração variável, tá? A remuneração fixa, ela sempre tem um foco no cargo. Ela não tem foco no funcionário. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, olha só o conceito. É a maneira mais comum de se recompensar os empregados. O pagamento mensal reduz riscos, tanto para a empresa quanto para os empregados, e desta forma a remuneração fixa continua sendo a mais utilizada, tá? Nesse sistema, os cargos da organização estão dispostos em ordem de importância. Então, a remuneração também é estipulada de acordo com o grau e importância do cargo. Nesse caso da remuneração fixa, não é que a gente não tenha benefícios ou incentivos, mas ela acontece sempre igual, tá? Então, por exemplo, você vai ganhar todo mês aquela quantia. Aquilo não vai modificar. Então, por que fala que o foco é no cargo? Porque você vai almejar mudança de cargo. Você não vai almejar mais estrategicamente outras coisas. Você vai querer mudar de cargo porque é o único jeito de você melhorar a sua remuneração. Porque ela não está vindo por meio de competências, ela não está vindo por meio de habilidades, né? Então ela fica focada no cargo. É o cargo que é recompensado e não necessariamente o funcionário. A remuneração funcional é um sistema de remuneração fixa, tá? Ela também assim não é tão importante para a gente. Vocês podem ler aqui o conceito, vocês vão entender certinho. E ao contrário, aqui na contramão, nós temos a remuneração variável, que aí sim o foco ocorre nas pessoas, tá? Para quê? Para que aqui você tenha melhor desempenho dos teus colaboradores. Então, a remuneração variável, dependendo do tipo de empresa, de gestão e tudo mais, ela é muito mais interessante do ponto de vista evolutivo dos colaboradores, tá? Por quê? Porque a possibilidade de ganhos maiores é muito mais motivador do que a questão, né, invariável, ou seja, o que é fixo. E aí, dentro da remuneração variável, nós temos a remuneração por resultados, a remuneração por habilidades, e a remuneração por competência e a remuneração estratégica. Vou explicar um pouquinho cada uma delas. Na remuneração por resultados, o que acontece? Eu tenho um resultado a ser atingido, né? E aí, quando eu alcanço esse resultado, eu literalmente tenho um incentivo, tá? Eu tenho uma gratificação. Isso pode ser variável ou pode ser, por exemplo, intitulado como a cada 4 meses. Como vocês vão ver no nosso estudo de caso, nós temos uma condição lá de remuneração por resultados, onde eles estabeleceram que a cada 4 meses, em uma das empresas, né, citadas lá, a cada 4 meses nós teríamos um valor diferente, um valor importante recebido aí no incorporado, na sua remuneração, e você, então, deste modo, sente-se mais motivado a atingir os seus objetivos e metas, tá? Quanto às habilidades, o que acontece aqui? Nas habilidades, o foco continua sendo no trabalhador, mas o que vocês vão precisar entender? A remuneração ela vem por aquisição de conhecimento,
tá? De habilidades, de saber fazer. Então, eu fiz uma pós-graduação, eu vou ser remunerada mais por isso. Eu fiz um curso de extensão de 6 meses, vou ser remunerada por isso. Eu conquistei uma certificação específica, também vou ser remunerada por isso. Então, a remuneração por habilidades, ela vai valorizar a questão da aquisição do conhecimento, tá? E aqui sim entra a questão do chá, tá, gente? Remuneração por competências, e aí a empresa tem que fazer o seguinte, ela tem que direcionar, né, quais competências ela vai remunerar. Geralmente são cargos mais altos, tá? Ela está muito atrelada a cargos de gestão. Então, a remuneração por competências vai fazer o quê? Ela vai priorizar, por exemplo, eu quero que na minha empresa a remuneração seja por competência e eu desejo que os meus funcionários tenham pontualidade, porque eu entendo isso como uma questão de competência. Eu quero que eles tenham uma comunicação bem desenvolvida e eu também vou remunerar enfrentar de desafios, tá? Então, eu aqui desenhei 3 competências que eu entendo como necessárias para que a minha empresa cresça. Então, claro que essa remuneração por competência, ela vai ter que ser apontada de alguma forma, e ela vem via avaliação de competências, tá? Já falamos isso em sala de aula. Então, a remuneração por competências eu vou aplicar, eu vou avaliar as competências, vou ver o quanto aquele funcionário conseguiu atingir ou, né, melhorar tais competências, e aí sim essa remuneração vai vir de acordo com o que eu estabeleci na gestão. E por fim, aqui a remuneração estratégica, que é o quê? A remuneração estratégica nada mais é que somar alguns tipos de remunerações, tá? Então, eu posso ter dentro da minha empresa remunerações estratégicas por competência e por habilidades e por resultados, tá? Então, primeira coisa, eu preciso de um estudo do meu ambiente organizacional, entender qual é a melhor remuneração, se é a fixa ou se é a variável. Eu tenho que tentar um equilíbrio entre elas, porque, lógico, eu não posso falir, né? Eu não posso oferecer mais do que eu ganho. Então, a empresa estrategicamente tem que ter isso dentro do planejamento estratégico dela. E para que ela tenha essa remuneração estratégica bem equilibrada, ela precisa periodicamente fazer pesquisas salariais, ela precisa instituir uma política de cargos e salários dentro da empresa, tá? E, claro, dentro dessa política também descrever e ofertar e pensar, e aí o RH faz um papel muito importante aqui, sobre quais benefícios trariam maior motivação aos seus funcionários. Pessoal, aqui tem um tipo de remuneração, né, alguns tipos especiais que vocês podem ler aí, também são bem simples de entender. E por fim aqui a gente tem um quadro que fala de estruturas salariais. O que é esse equilíbrio interno e esse equilíbrio externo? Então eu preciso ter uma avaliação e classificação de cargos, né, para que eu possa pagar o meu funcionário de acordo com o trabalho que ele faz, mas eu também preciso ter isso sempre em consonância com o que está acontecendo fora da minha empresa. Então, eu não posso pagar para um auxiliar de RH R$800 ou um salário mínimo, se fora o salário é R$1.400. Obviamente, eu vou perder esse funcionário. Tá? Então, eu tenho que haver sempre esse equilíbrio entre o cargo, a função, o que o cara realmente faz e quanto ele ganha para isso. Tá? Então, periodicamente são feitas pesquisas salariais. Vocês vão entender melhor sobre isso no próximo semestre, na disciplina de cargos e salários, tá? Que a gente descreve passo a passo o que é essa pesquisa salarial, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui as explicações. Eu também vou estar disponível para vocês online e a gente vai discutindo e esmiuçando um pouco mais os nossos assuntos, ok? Obrigada, pessoal. Um beijo para todos e cuidem-se. Até breve.